boa noite. O tema do vídeo de hoje, ele contou com a colaboração de vocês. Eu pedi hoje à tarde que colocassem suas dúvidas trabalhistas. Aquela dúvida que mais aparecesse ali na minha caixinha de perguntas, eu iria gravar um vídeo. Por óbvio, o tema que mais apareceu foi coronavírus, né? Legislação trabalhista referente ao coronavírus. Mas mais dúvidas eram sobre se o coronavírus era ou não era acidente de trabalho. Eu acredito que essa dúvida apareceu tanto porque nos últimos dias muito se falou sobre esse assunto, né? Depois que o STF suspendeu o artigo 29 da MP 927, que dizia que o contágio, a contaminação de coronavírus, ela não seria considerada doença ocupacional, exceto se provado o nexo causal. No momento que o STF suspende, o STF não está dizendo que todos os casos de contaminação de empregados vão ser considerados acidente de trabalho, tá? Mas ele nos favorece aqueles profissionais que estão na zona de frente, né? Os profissionais e das atividades essenciais. Aqueles que não pararam de trabalhar durante a quarentena. E aí, exemplos profissionais da saúde. O ministro Alexandre de Moraes utilizou como exemplo os motoboys. Eu daria diversos outros exemplos aqui de trabalhadores de atividades essenciais. O pessoal do supermercado, o pessoal de farmácia, os motoristas de ônibus e por aí vai, né? Para esse tipo de trabalhador, o contágio do coronavírus, ele tá muito mais iminente, né? Essas pessoas estão trabalhando direto. E então, caso forem, né, contagiadas, caso ficarem doentes pela Covid-19, sim, será considerado acidente de trabalho, tá? E aí um entendimento particular meu. Mesmo que não houvesse essa suspensão pelo STF desse artigo, eu consideraria que essas pessoas estão em atividade de risco. E acredito que poderia se aplicar, no caso, a teoria do risco criado, né? Que a responsabilidade da empresa independe de culpa ou dolo, né? Basta o nexo causal, basta a pessoa pegar coronavírus. Se ela está na linha de frente, principalmente os profissionais da saúde, seria e deveria ser considerado acidente de trabalho. Mesmo com, né, o artigo 29 vigorando. Como não está, ótimo, ficou muito melhor, né? E muito mais justo para esse tipo de caso. E por que eu digo isso? Porque se ficar considerado que é acidente de trabalho, além de outras situações, né, que ocorrem, mais importante é que o empregado tem direito à estabilidade de 12 meses. Após o retorno, né, do benefício previdenciário ou do atestado, né, se for até 15 dias, a pessoa fica de atestado pago pela empresa. Se passados 15 dias do afastamento, ela é encaminhada a benefício previdenciário e aí quem vai pagar é o INSS. Quando a pessoa retornar para a empresa, ela tem 12 meses de estabilidade. Isso seria muito bom e isso é muito bom. Eu espero que não aconteça, né? A gente espera que os trabalhadores não sejam demitidos, mas a gente sabe que isso acontece. Então, para esse tipo de trabalhador, a legislação e o judiciário vai agir, né? Determinando que seja reintegrado ao emprego, ou se caso já esteja passado todo aquele período, né, de reintegração, a empresa vai ter que pagar aqueles 12 meses de salário para o empregado demitido. Agora, os outros empregados, aqueles que, né, não estão em atividade de risco, não estão em atividades essenciais. É muito mais difícil provar que a pessoa pegou, que a pessoa foi né, que o contágio ocorreu dentro da empresa. É praticamente impossível essa prova, porque essa doença, ela é altamente contagiosa, né? Você pode pegar em qualquer lugar, de qualquer forma, sem nem saber como você foi contaminado. Então, vai ser muito difícil também provar na justiça isso. Existiria uma situação, se a empresa não tomar as medidas necessárias, seria um exemplo de que eu poderia alegar que a empresa assumiu esse risco. Mas quais são as medidas? Se a empresa não forneceu o EPI para o funcionário, exemplo, né? Álcool gel, máscara.
Se a empresa não cumpriu as determinações que a lei dizia, né? E aí, nesse caso, cada município tem uma legislação diferente. Mas vou dar um exemplo. Existe legislação que está dizendo que a empresa ela não pode estar com todos os funcionários no mesmo turno, tem que fazer um esquema de revezamento, né? De rodízio entre os funcionários. Se a empresa não fizer isso, aí fica, né, evidenciado que a empresa assumiu aquele risco para que o seu empregado fosse contaminado pelo coronavírus. Nesse caso, seria um exemplo em que a gente poderia provar que a empresa, assumindo o risco, então, seria responsável por aquela contaminação, né, favoreceu o contágio do seu empregado, e aí, sim, poderia ser considerado acidente de trabalho. Aqui no escritório ainda não apareceu nenhum caso nesse sentido, assim, não tivemos nada disso. Acredito que futuramente terá. Então, isso vai se resolver, cada caso vai ser um caso, porque aí vai ser a discussão se a atividade era de risco, se não era, se era uma atividade essencial, se a empresa tomou as medidas, e aí a empresa vai ter que provar, né, que tomou as medidas, todas as medidas necessárias para evitar aquele contágio. Então, assim, só o tempo vai nos dizer, e só o tempo vai também dizer assim, o que se pode fazer, né? O que se pode fazer que prova fazer né? Eu acredito que realmente é nessa linha que eu falei pra vocês, tá? Mas futuramente a gente vai ver e aí eu volto a falar aqui com vocês, tá bom? Até logo, até o próximo vídeo.